que eu sou mal? Juliano Zimmer. Vamos lá então, Galo, confirmando aqui 10h47, e o ex-governador Beto Richa, do PSDB, atual deputado federal pelo Paraná, deu um passo aí numa missão de voltar ao cenário político nacional, junto com o partido que também não está bem nacionalmente aí na política brasileira. Ontem ele foi um dos 8 vice-presidentes da executiva nacional do partido, do PSDB, e que passará a ser comandada pelo ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, também um político tradicional aí no Brasil. Ele vai ficar no lugar do governador gaúcho Eduardo Leite. Marconi Perillo assume a executiva nacional do partido e Beto Richa é um dos seus vices. Uma das principais dificuldades da nova executiva do PSDB é tentar fazer com que os tucanos voltem a voar alto diante de um cenário político conturbado, ainda que extremamente polarizado aí entre o PL de Jair Bolsonaro e o PT do atual presidente Lula. Então ficou pouco espaço aí para o PSDB, que antes ocupava o lugar do PL na polarização com o PT, e vocês, todos que acompanham, lembram bem disso dos anos 90. O PSDB caiu muito de produtividade na política e por trás, né, da articulação que ungiu aí dos caciques do PSDB, que ungiu o Perillo como dono aí, do próximo dono do Ninho Tucano, está o deputado federal Aécio Neves, lá de Minas Gerais, que vem também retomando seu espaço na política e dentro do partido. Quem não lembra, o Aécio Neves já foi, inclusive, além de ter sido governador de Minas Gerais, disputou várias vezes a presidência do Brasil. E aí quase foi preso. Quase foi preso também. Por corrupção. Isso, em 2017, o caso do Joesley Batista, né? Inclusive teve interferência do Supremo na época, por parte aí do Gilmar Mendes. Por isso ele não perdeu o mandato e não foi cassado. Então, integrantes do PSDB paulista e mineiro também estão articulando um PSDB renovado. Então, assim como Aécio Neves, Beto Richa, agora o Marconi Perillo. Agora é o seguinte, aqui pelo Paraná, falando agora do Paraná, a eleição de Beto Richa para a Câmara Federal em 2022, né, segundo o Beto Richa, ele marcou a retomada do seu início de notoriedade política no Estado. Depois de tudo que ele passou aquela vez, em 2018, chegou a ser preso, investigado na Operação Lava Jato, agora ele quer disputar a eleição. Negro, né? Exatamente, na Lava Jato por conta dos pedágios, né? A questão dos contratos de pedágio. Então agora ele quer disputar, viu, Galo? Inclusive ele já falou na Rádio Cidade, confirmou aqui com a gente que hoje pela manhã, né, Zanoni, no programa do Adilson, ele confirmou que é candidatíssimo à vaga para a Prefeitura de Curitiba no ano que vem. Agora é o seguinte, viu, Galo? O que nós temos que observar em tudo isso é que o PSDB tem sido um partido fraco, né, nacionalmente falando, caiu o prestígio do PSDB, depois aí de duras tormentas na Lava Jato também, afetando inclusive o ex-governador Beto Richa, a questão do quadro negro que você falou, e nós falamos recentemente aqui no programa, e ao mesmo tempo o que aconteceu? Novas lideranças políticas foram surgindo. Então não é mais o mesmo PSDB que era nos anos 90. O PSDB ocupou a presidência da República, com Fernando Henrique Cardoso, entre 95 e 2002, ocupou as principais prefeituras, governos de São Paulo, Minas Gerais, teve força atuante no Congresso nos anos 90, ao lado do PMDB e do PT, tudo isso ficou no passado. E os tucanos têm hoje a menor representação no Congresso Nacional de toda a sua história, somente com 14 deputados federais e 2 senadores. Perdeu espaço em São Paulo, em Minas Gerais, grandes colégios eleitorais, e o desalinhamento da direita do PSDB vem após as eleições de 2014, aquela eleição polêmica que Aécio Neves disputou e foi derrotado. E aí veio João Dória, depois tentou levantar o partido, piorou a situação. Tanto que o partido não teve candidato à presidência no ano passado, em 2022. Teve que buscar alianças políticas e viu seu partido minguar. Então, vamos aguardar. Será a retomada do PSDB no cenário político, uma retomada forte, ou vai ficar aí do jeito que está? É o que a gente vai ver aí pela frente. Muito grato pelas suas informações precisas, mas eu acho que agora é o momento da juventude. Eu estou impressionado com o que a juventude fez na Argentina. O menino lá que foi eleito, como é que é? O Milei lá, que é o louco, o cara do cachorro, não interessa. A juventude fez a diferença. E ele fez um rompimento com os antigos.
Nós temos que pensar nisso, Tem que ter senhores. renovação na Mas política e em claro, tudo, né? então por que sempre o mesmo grupo, mesmo grupo, mesmo grupo? Rapaz, o Beto Richa já passou como governador, já passou como prefeito da cidade, já fez o que tinha que fazer. Né? É o direito dele, que é disputar, ok, vai depender do povo. Tá? Mas, o Galo, eu sou a favor da renovação.